Glória a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. A nossa Bíblia, as Sagradas Escrituras, em Mateus 14, versículo 22 a 32. Primeiro eu quero agradecer os nossos pastores. Vamos orar para que Deus nos abençoe. Você estenda a sua mão para que Deus possa me abençoar nesse momento. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, te agradecemos por estarmos na tua casa, por ter sido conduzido pelo teu Espírito Santo até aqui. Nesse momento, Senhor, abra o nosso coração, abra os nossos ouvidos, a audição do teu Espírito Santo. E usa-nos, Senhor, conforme a tua vontade. Abençoa a leitura da tua palavra e todos aqueles que eles possam ser alimentados conforme a sua necessidade específica nessa noite. É o que nós lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Bom, Mateus 14, versículo 22. Diz assim a palavra de Deus: logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele, só. Entretanto, o barco já estava longe, em boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento lhe era contrário. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo-os andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas. Jesus disse: venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Subindo ambos para o barco, o vento cessou. E os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Irmãos, o Evangelho, às vezes nós olhamos para o Evangelho e nos acostumamos com as histórias do Evangelho, com as histórias bíblicas, né? Mas há uma riqueza, algo que nós podemos aprender nessa passagem. Primeiro, esse barco, o conjunto dos discípulos estavam no barco em obediência. Esse barco para nós pode ser expresso como a própria igreja. No primeiro momento, a gente olhar o barco, como em outras passagens bíblicas, o barco entendendo por ter o conjunto dos 12, dos escolhidos, dos chamados, dos selecionados por Cristo, que iriam seguir com o projeto do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo em relação à igreja através do tempo. Amém? Amém? Podemos ver esse barco como a própria igreja. Podemos ver esse barco como a igreja que nós estamos. Nós podemos ser esses 12. Nós podemos estar aqui hoje como esses 12. Nós podemos ter sido tocados pelo Espírito de Deus para estarmos na igreja ao domingo como esses 12. Que ouviram a voz do Senhor, subiram no barco. Você percebe que Jesus fez com que eles subissem no barco e recebessem a ordem: vão para o outro lado. Então eles estavam no barco em obediência. Eles não estavam passando por um momento de desobediência. Cristo foi despedir as multidões. Depois, Cristo foi fazer o quê? Orar. Eles obedecendo ao Senhor, o Senhor estava no monte orando. No entanto, surge um fenômeno. As ondas açoitaram
açoitava o barco. Esse nome açoite lembra alguma coisa, vocês? Lembram o que o apóstolo Paulo recebia? O próprio Cristo, né? As ondas açoitavam o barco, decorrente da força do vento contrário. Então, muitas vezes, nas nossas vidas, é aí que agora a gente vai começar a trazer essa reflexão. Quantas vezes na nossa vida ministerial, na nossa vida familiar, na nossa vida profissional, em todas as dimensões da nossa vida secular e espiritual, nós enfrentamos ventos contrários. E os ventos contrários, ele não tem piedade, ele não tem compaixão, ele açoita. Ele açoita você como cristão, como filha de Deus, como filho de Deus. Ele não tem pena. Jesus sabia do vento contrário. Jesus não havia lançado o barco à sorte. Tanto que Jesus subiu para o monte para orar. Ele subiu no monte para orar. Ele não orou só pelo barco, mas ele orou por todos os barcos. Jesus, quando orava, ele orava por todos os barcos. Inclusive a igreja de Nova Vila do Catete. Ele orou por todos aqueles que o Pai iria entregá-lo para ser dele, para pertencer a ele. Então Jesus estava orando, mas o barco estava sendo açoitado. O barco estava sendo chicoteado pelo vento contrário. Muitas pessoas e muitas situações da nossa vida, nós passamos por açoites dos ventos contrários. E é muito interessante que o vento também é uma representação do Espírito Santo. Mas Jesus diz aqui o vento contrário à vontade de Deus, contrário à ordem que Jesus Cristo havia dado ao barco para ir para o outro lado. E o que o vento contrário, aonde que ele atua especificamente, além de mexer com o nosso projeto profissional, com o nosso projeto de vida, com o nosso projeto de família, com o nosso projeto de igreja, com o nosso projeto ministerial, o que ele mexe? Qual é a primeira coisa que ele afeta dentro do nosso coração? Alguém arrisca? Arrisca? A fé. A fé. O vento contrário, ele vem para abalar a fé. A fé no propósito mais imediato, que era o barco ir para outra margem. Cumprir o que o Senhor havia ordenado. O vento contrário, ele vem para abalar a fé. Então, você está numa batalha familiar, o vento contrário é circunstancial, está no entorno daquela batalha, ele abala a sua fé. A perda de um familiar, a doença de um familiar, uma pandemia. Uma pandemia é um vento contrário. Uma pandemia é um vento contrário. De forma coletiva, atingindo toda a população brasileira e fora do Brasil, é um vento contrário. A perda de um familiar por uma doença da pandemia é um vento contrário. Amém? Quebra de famílias é um vento contrário. Desemprego é um vento contrário. Inflação é um vento contrário. Então você perde um emprego numa situação de crise econômica, é um vento contrário. Um filho que se revolta contra o pai, dentro de uma família, é um vento contrário. Um pai que se revolta contra uma mãe, ou agride um filho, é um vento contrário. O vento contrário, ele vem para abalar a nossa fé. E vem em todas as dimensões. Não só persegue a igreja, não. Persegue a todas as dimensões. Da vida social, da vida da família, da vida da igreja, da vida ministerial, na vida dos pastores. Os pastores também. Pastor Roberto enfrenta ventos contrários. Para que essas portas estejam abertas, enfrentam-se ventos contrários, que vêm abalar a fé do coletivo, que vêm abalar a fé da nossa liderança. Amém? E como é que nós vamos, observando nessa passagem, como é que nós vamos agir? Essa é a grande questão. Como eu atuo, Wellington? Como eu ajo? Como é que eu vou atuar? Qual é a ação que eu desenvolvo frente ao vento contrário?
frente ao vento contrário, como eu posso fazer? Na situação aqui específica, quando Jesus se direcionou ao barco, andando sobre o mar, eles tinham passado por uma situação anterior, antes de entrar no barco. Aqui na passagem vocês vão perceber que a situação anterior que eles tinham visto, o milagre que Jesus tinha feito, era da multiplicação dos pães. Mas a multiplicação dos pães, pelo menos o texto na palavra de Deus, não nos mostra que ao final da multiplicação dos pães, a igreja, os 12, os membros do barco, tinham expressado algo assim, que era do desejo de Deus, que era do desejo do coração de Jesus Cristo, que eles expressassem. Que nessa passagem aqui nós vamos ver ao final. Nessa passagem aqui nós vamos ver. No vento contrário, Pedro foi o mais audacioso. Ou diria assim, Pedro foi o mais abusado. Por quê? Eles já estavam vivendo numa situação de medo pelos açoites das ondas. Quando eles avistam o Senhor, eles pensam que o Senhor é um fantasma. Qual é a característica aí? Na situação do vento contrário das nossas vidas, o inimigo nos cega. O inimigo nos cega. Nos faz desconhecer aquele que é o nosso Salvador. Nos faz perder a confiança naquele que nos fez a promessa. Nos faz não identificar aquela pessoa que pode estar sendo um instrumento na sua vida para ser voz do Criador para você. Nós ficamos cegos. Então, quando eles avistam o Senhor andando sobre as águas, o que eles falam? É um fantasma, é um espírito, é um demônio, para trás de Satanás, abaixo das ondas. E era o Senhor. E o Senhor pede para que eles tenham calma, para que eles tenham coragem. E ele, sou eu, tenho calma, não tenho medo. E Pedro, cheio de fé, né? Ele faz aquela frase mais perigosa, iniciar aquela frase, conversar com Deus, começando com si. Se é o Senhor, ordene que eu vá até aí andando sobre as águas. Mas Jesus amou Pedro, ama Pedro e amará Pedro sempre, né? Fala para Pedro, venha. Pedro andou sobre as águas. De novo, vendo a força do vento, temeu e começou a afundar. Vendo a força do vento, temeu e começou a afundar. Assim acontece na nossa vida. Quando a gente olha para o vento contrário, nós começamos a afundar. O que afunda? Aquele projeto que você tem profissional, ele afunda. Aquela situação familiar afunda. Aquela situação espiritual que tu está batalhando há tempo lá, você começa a afundar dentro da força do vento. É nesse momento que Pedro nos dá a primeira saída. Pedro nos sinaliza com a primeira saída. O que Pedro faz? Lá, quando eles viram o fantasma, eles gritaram. Pedro clama. E duas palavras, né? Duas palavras, uma conjugada ali, uma conjugada e uma separada, ele diz, salva-me, Senhor. Opa! Acabou-se. Para ele andar sobre as águas, ele falou, se és o Senhor, que eu vá até aí andando sobre as águas. Tinha um si. Presta atenção na mudança. Se é o Senhor, que eu vá aí andando sobre as águas. Ele foi andando sobre as águas. Mas quando ele afunda, quando nós afundamos, é aí que o Espírito aqui no nosso ouvido leva você a gritar, a clamar. E aí quando você clama sem o si,
Quando você clama sem o si, você clama assim: salva-me, Senhor. Salva a minha família, Senhor. Salva o meu ministério, Senhor. Salva-me dessa doença, Senhor. Salva-me, Senhor, essa nação. Salva esse bairro, Senhor. Salva o meu parente do vício, Senhor. Salva-me desse desemprego, Senhor. Salva-me da fome, salva-me da miséria, Senhor. Não tenho si. Não tenho si. Quando Pedro clamou, salva-me, Senhor, o que o Senhor Jesus fez? O que o Senhor Jesus fez? Estendeu a mão. Estendeu a mão. E Pedro segurou na mão do Senhor Jesus. Agora vamos fazer algumas conjecturas aqui. Você já viu pescador que não sabe nadar? Não pode, né? Já viu pescador que não sabe nadar? Pescador sabe nadar. Ninguém vai para o alto mar, né? Pode até existir uma exceção, mas eu não conheço. Normalmente o pescador sabe nadar, porque para a profissão dele exige saber nadar. Pedro voltou para o barco nadando ou andando? Andando. Porque para ele voltar nadando, Jesus vai ter que nadar também. Jesus segura ele pela mão. Então Pedro volta para o barco andando, de mãos dadas com Jesus. De mãos dadas com Jesus. Essa é a diferença da mulher de Deus, do homem de Deus que afunda. Quando nós começamos a afundar, clamamos e seguramos nas mãos do Senhor, nós vamos ser erguidos e vamos voltar andando para o barco, andando para o local onde eu deveria estar, onde o barco deveria caminhar, e enfrentando a força do vento contrária. Aleluia. Então, na vida nós vamos ter aflições, mas temos que ter bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo e nós vamos vencer em Cristo Jesus o mundo. Essa é a primeira saída que nós temos que, ao enfrentarmos as dificuldades, aqueles projetos que ficaram parados, aqueles projetos que afundaram, aqueles sonhos que ficaram armazenados, ou que estão esquecidos, que você esqueceu, por se desiludir, por se decepcionar com alguém. Está na hora de nós clamarmos por esses projetos. Salva-me, Senhor, meu projeto. Salva-me, Senhor. Salva a minha família. Salva a minha profissão. Salva o meu bairro. Salva o meu corpo. Salva a minha alma. Salva a minha mente dos maus pensamentos. Aleluia. Primeiro passo, primeira saída. Sairmos de mãos dadas do problema. Porque aquela situação que eles estavam passando, eles não estavam em desobediência. Eles estavam em obediência, eles estavam no barco, eles estavam na igreja. Eles estavam na igreja. E a igreja estava indo para o lado em que Jesus indicou. O vento contrário veio para abalar a fé deles. Quando Pedro clama, salva-me, Senhor, ele sai de mãos dadas para a direção do barco. Agora, aí é a primeira etapa da vitória. A segunda etapa da vitória, que está contida na igreja, está contida no barco, é que quando Jesus pisa no barco com Pedro, o que aconteceu na passagem? O que aconteceu na passagem? O vento cessou. Quando Jesus entrou no barco, o vento cessou. Se você veio hoje para a igreja afundando em alguma coisa e veio de mãos dadas com Cristo, quando tu entrou aqui, em nome de Jesus, na autoridade da palavra dele, o vento cessou na sua vida, para essa situação específica que está te abalando.
em nome de Jesus, sim, em cima da palavra dele, deu a mão. Se você clamar, se você segurar nas mãos que está estendida para você hoje, voltar para o lugar onde você começou a afundar, o vento cessa. Em nome de Jesus, o vento vai cessar. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. O vento cessou. E, como nós estávamos cantando aqui, a Dila estava louvando, né? Nós precisamos conhecê-lo, né? Aumentar o conhecimento sobre eles. O que não havia acontecido na multiplicação dos pães aconteceu quando Jesus entrou no barco. A maior dificuldade do mundo, a maior dificuldade dos que não estão na casa de Deus, dos que não compõem o seu corpo, é reconhecer Jesus como Filho de Deus. O mundo reconhece Jesus como homem bom, como homem de espírito de luz, como homem histórico, como homem que fez o bem, mas reconhecer Jesus como Filho de Deus, o mundo não. Aí peraí, aí a língua trava. A língua trava. E este é o significado do sobrenome Cristo. O significado de Cristo é Filho de Deus. E quando ele entrou no barco, o vento cessou. Olha o que aconteceu. A fé subiu. A fé subiu. A fé da igreja subiu. A fé dos membros da igreja subiu. E o que é que os membros da igreja e os membros do barco falaram com a própria boca? Verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. Oh glória! O vento cessou, eu estou no meio do mar, eu olho para o meu Senhor e digo, verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. Aleluia! E isso é mais, esse é um para quê do vento contrário. Jesus poderia ter, orando lá no monte, ordenado o vento para parar. Ele é o Filho de Deus. Sabendo que o barco estava sendo açoitado em cima do monte, ele podia dar uma ordem para o vento. Mas o vento contrário, ele tem uma função: aumentar a nossa fé. Na medida que a gente segura na mão do Senhor e a gente percebe que todas aquelas forças contrárias vão se curvar ao nosso Deus. E nós vamos ter a vitória. E nós vamos ter a vitória no nosso ministério, na nossa igreja, no nosso casamento, na nossa vida profissional, na nossa continha bancária, que temos que arcar com aqueles compromissos, com aquele endividamento, no coração daquele familiar que ainda não aceitou o Senhor, em que você tem orado, tem colocado nas mãos de Deus para vir para a igreja. Deus vai conceder a vitória. A cada mês que as portas dessa igreja permanecem abertas e o vento cessa, a fé no coração do pastor Roberto Leal, a fé no coração do pastor João Paulo, a fé no coração do pastor Rafael. Sobe. Sobe. Amém? Você está aqui hoje para declarar que verdadeiramente é o Filho de Deus, porque o vento contrário na sua vida está prestes a cessar. Está prestes a cessar em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! A lição que eu tenho hoje, que nós temos hoje para mim e para a sua vida, é que essa mão aqui, ó, ela não pode ficar solta, ela não pode se bater na água quando eu estiver afundando. Essa mão aqui, ela tem que sair da água e encontrar a mão do Senhor e segurar. E não largo, como Jacó, não largo. Volto para o barco,
com o Senhor. Se você um dia caiu, eu diria, a prova não venceu você um dia, foi a mão de Deus. Aquela vez que a tua vida não foi ceifada, foi a mão de Deus. Aquele acidente automobilístico que você recebeu o livramento, foi a mão de Deus. Aquele familiar que não foi ceifado, foi a mão de Deus. Aquela situação de assalto que tu foi preservado, foi a mão de Deus. Todas as vezes que você foi salvo, foi protegido, foi resguardado, foi a mão de Deus que te puxou. Essa é a mão que tirou uma nação inteira da escravidão, que tirou uma nação inteira da escravidão da maior nação do mundo em termos de exército. Foi com a mão poderosa do Senhor dos Exércitos, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, gente, vamos segurar nas mãos do Senhor. Qual é a saída? Andar de mãos dadas. Vou afundar? Vou. Mas eu vou gritar, salva-me, Senhor. E Ele vai me reerguer. Vou ter dificuldade? Vou. Mas eu vou gritar, salva-me, Senhor. Ele vai me reerguer. Vamos enfrentar ventos contrários? Vamos. Mas vamos segurar nas mãos do Senhor. E vamos gritar, salva-me, Senhor. Salva a minha família, Senhor. Salva a minha saúde, Senhor. Salva a minha igreja, Senhor. Salve meu esposo, Senhor. Salva a minha esposa, Senhor. Salva meu filho, Senhor. Salva a minha filha, Senhor. Salva os meus, Pai, para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Se você tem um projeto que afundou ou que está afundando, nós vamos orar agora. Nós vamos orar por esse projeto e vamos clamar por ele. E tu vai estender tuas mãos pela fé, segurar nas mãos do Senhor Jesus. Vamos ficar de pé. Aleluia. 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 Glória a Deus. Aleluia. Ele é o Senhor. Ele é o Filho de Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Senhor, Tu sabes, Pai, quantas vezes, Senhor, a nossa fé fraquejou, Pai. Tu sabes de quantos momentos na nossa vida, Senhor, a nossa fé foi abalada. A nossa fé se reduziu, Pai. Tu sabes da dificuldade que muitas vezes, Senhor, era para levantar de casa, sair de casa e ir para a Tua casa, Pai. A fé vem bem pequena, Pai, só com a força do Teu Espírito Santo, Pai. Sabe quantas vezes, Senhor, nós saímos para trabalhar sem fé, Pai? Chegamos naquele local do trabalho, enfrentamos injúrias, Senhor, enfrentamos perseguições, Pai. Sabe quantas vezes o mês se inicia, Senhor, e não sabemos como vamos pagar as contas, Senhor. Muitas vezes, Pai, ficamos desanimados, angustiados, abalados, Senhor, pelas forças contrárias, Senhor. Muitas vezes, uma palavra, Pai, toca no nosso coração, nos abala, Senhor. Uma palavra, Senhor, vem gerar o ressentimento. Uma palavra vem nos trazer medo. Uma palavra nos deixa magoado, Pai. Mas, Senhor, nós estamos entregando em Tuas mãos nessa noite, entregando em Tua poderosa mão, as nossas mãos. Eu quero entregar, Senhor, em Tuas mãos aqueles projetos na minha vida, Pai, que naufragaram, Pai, mas pela falta de fé, Pai, pela falta de uma palavra, Pai, eu não segurei em Tuas mãos, Senhor. Quero entregar o projeto dos meus irmãos e das minhas irmãs, Pai, sejam eles familiares, profissionais, Senhor, sejam eles ministeriais, Pai, mas que nesse momento, Pai, segure em nossas mãos, receba o nosso clamor, Pai, enquanto igreja de Nova Vida do Catete, enquanto nesse culto de domingo à noite, Pai, nós queremos Te clamar, salva-nos, Senhor, salva-nos, Senhor, Filho de Deus, salva-nos, Senhor,
segura em nossas mãos, Senhor. Toma cada projeto, Pai. Eu não sei o nome do projeto, Pai. Eu não sei aonde cada um aqui, Pai, em algum momento começou a afundar, Pai. As águas começaram a açoitá-lo, Senhor. Mas, Senhor, que a tua mão poderosa, Senhor, que a tua mão quente, Pai, que a tua mão com fogo, Senhor, levante, Senhor, meu irmão, a minha irmã hoje, Pai. Pai, reaviva o projeto, Pai. Reaviva a família, Senhor. Reaviva a saúde, Senhor. Reaviva o trabalho, Pai. Reaviva o ministério, Senhor. Leva-nos, Senhor, até o barco, Pai, para que a gente sinta, Senhor, o frescor da tua brisa, Pai, para que a gente sinta o vento do Espírito Santo, Pai, uma vitória sobre os ventos contrários, Senhor, para que o vento do Espírito Santo, Pai, abale cada coração, Pai, abale as nossas casas, Senhor, abale o nosso bairro, Senhor. Oh, Pai, que a gente veja a cura, Pai. Oh, Pai, libertação de vício, Senhor, libertação de fofoca, Pai, libertação de toda perseguição, Pai, de assédio, Pai, moral, espiritual, Pai. Oh, Pai, todo tipo de assédio, Senhor, que os nossos irmãos e as nossas irmãs possam estar passando no local de trabalho, Pai, que esses ventos sejam calados, Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai. Oh, Senhor, segure em nossas mãos, Pai, firma-nos, Jesus, firma-nos na tua mão forte, Senhor, leva-nos, Senhor, até o barco, Pai. Oh, Senhor, leva-nos até o barco, Pai, porque verdadeiramente tu és o Filho de Deus, verdadeiramente esta é a tua casa, verdadeiramente esta é a tua igreja, Senhor, verdadeiramente este é o teu povo, Senhor, esses são os filhos e filhas de Deus, Senhor, verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Oh, glória a Deus, aleluia, Senhor, aleluia.